Olá a todos, dando continuidade aqui aos estudos que eu estava falando sobre demônios, essas coisas. Agora eu vou fazer assim em texto de novo, para ser mais didático, até porque tem assuntos que é melhor fazer em texto, tem assuntos que é melhor fazer em tela, ok? Que nem eu falei naquele meu vídeo sobre Satanás na Bíblia, os demônios que nós vemos, né, os maus espíritos que nós vemos no Antigo Testamento, eles eram enviados por Deus, e muitas vezes como um castigo por alguma coisa, não de uma forma aleatória. Como por exemplo, o rei Saul pecou, ele desobedeceu a Deus, então Deus mandou um mau espírito atormentar o rei Saul e fazer o rei Saul ficar louco, né? Segundo a escritura, o rei Saul era lunático, digamos assim. O mesmo aconteceu com Abimeleque, e deve ter outros personagens que eu não sei aqui agora de cabeça, ok? Então começou a surgir em Israel uma crença de que doenças eram causadas por demônios, como no caso o rei Saul, que ficou louco, ficava às vezes se comportando como um animal. Então começou a surgir essa crença de se atribuir doenças a demônios. Então se alguém era doente, eles achavam que aquela pessoa era endemoniada. Mas não de uma forma aleatória, como as igrejas hoje em dia pregam por aí. Geralmente era por castigo por algo. Como aqui no caso de Abimeleque e Saul, esses demônios vinham por um castigo por algo de errado que eles fizeram. Então como castigo, Deus mandou os demônios. Você pode ver aqui no Novo Testamento, por exemplo, no cego de nascença. Tinha um rapaz que era cego. A primeira coisa então que as pessoas pensavam, ele é cego, tem um demônio. É um demônio que deixa esse rapaz cego, porque essa era a crença que eles tinham. E se esse rapaz era cego ou tinha algum tipo de demônio dentro da crença deles, era porque alguém tinha pecado. Como no caso aqui do rei Saul, Abimeleque. Então, o fulano é cego, alguém pecou. Ou foi ele que pecou, ou foi os pais deles, ou alguma coisa tem, porque senão ele não ia ser cego à toa. Um detalhe aqui é que o cego é de nascença. Tanto que eles perguntam, né, para Jesus: ué, se o cego é de nascença, quem pecou, né, para que ele nascesse cego, este ou seus pais que pecaram? A Jesus esclarece: nem ele nem seus pais pecaram, entendeu? Tem algum outro motivo, algum outro propósito para ele nascer assim. Aqui no caso Jesus explica, mas não foi nem ele nem o pai dele, mas era uma crença vigente na época. Você pode ver aqui dentro do Novo Testamento que as doenças que existiam na época, que eles não tinham explicações médicas, são essas doenças que eles atribuem a demônios, como por exemplo Marcos 3,15. Jesus deu poder aos apóstolos para curar as enfermidades e expulsar demônios. Você viu como tem uma correlação entre enfermidades e demônios? Aqui em Lucas 8,2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria Madalena saiu 7 demônios, que supostamente seriam 7 enfermidades ou 7 doenças. Lucas 9, versículo 1. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios. Aqui Jesus deu poder para os apóstolos sobre os demônios para curar enfermidades. Porque era essa a concepção da época. Eles achavam que as enfermidades eram causadas por demônios, por algum castigo ou porque alguém tinha pecado. Lucas 13, 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos. E andava curada e não podia de modo algum endireitar-se. Essa mulher aqui no caso, ela devia ter alguma coisa nas costas, uma corcunda, alguma coisa. Mas aí eles achavam que era um espírito de enfermidade, um espírito. Então era assim que eles lidavam com certas doenças no primeiro século, ok? Vamos ver alguns casos aqui, por exemplo. Lucas 11, 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Ué, existe demônio mudo? É que na verdade o rapaz era mudo, que nem aqui o cego de nascença. E eles achavam que aquele rapaz era mudo porque ele tinha um demônio. Que da mesma forma que nem o cego de nascença, o rapaz era cego, eles achavam que era um demônio. Aí Jesus curou esse rapaz, então eles entendiam que Jesus expulsou essa enfermidade, esse demônio. Aqui nesse outro exemplo aqui em Lucas 9, tem um paralelo também aqui em Mateus, eu coloquei as duas mais ou menos próximas. Era um rapaz que tinha um filho epilético. O rapaz espumava pela boca, às vezes se lançava no fogo, às vezes se lançava na água. Inclusive aqui em Mateus ele chama de lunático, mas na verdade é o epilético. Tanto que as bíblias colocam na epígrafe, né? Um endemoniado epilético. E aí Jesus vai lá e expulsa o demônio, ou seja, Jesus curou a enfermidade. Tanto que se a gente for pegar assim pela lógica, a epilepsia hoje em dia já é conhecida pela ciência. Já se sabe as causas, né? São 3 causas diferentes que podem provocar epilepsia. Uma física, outra emocional e uma outra que atinge o sistema nervoso central. Eu sei porque eu já estudei sobre epilepsia. E hoje em dia nós sabemos que a epilepsia é tratada com medicamentos. Ela ainda não tem cura, mas ela pode ser controlada através de medicamentos. Mas aqui dentro do Novo Testamento você vê que eles viam uma pessoa epilética. O epilético geralmente é horrível, né? Quando a pessoa tem um ataque epilético, a pessoa vira os olhos, quase morde a língua, começa a espumar pela boca, se debate todo, né, tendo convulsões. Eles viam aquilo, eles pensavam que aquilo era uma possessão demoníaca. Então você vê aqui que Jesus curou
o rapaz, e eles dizem que é como se fosse uma expulsão de demônios dentro do evangelho, ok? Essa daqui, Marcos 7:25, eles não especificam bem o que é só uma mulher que rogou a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas aí, segundo os evangelhos, quando ela chegou em casa, sua filha estava curada. A palavra é cura. Então, esse demônio que aqui é mencionado era uma doença, ok? Aqui em Lucas 8:27 é os endemoniados gadarenos, né? Aquela passagem que eu falei que é bem improvável, né, do Novo Testamento. Mas enfim, você vê que o endemoniado gadareno ele era um lunático. Era um rapaz que ele ficava andando em sepulcros, andava sem casa, sem roupa, às vezes se arrebatava, ou seja, devia ter convulsões. Provavelmente deveria ser alguém que tinha algum problema psiquiátrico ou algum tipo de epilepsia. Mas dentro da concepção do Novo Testamento da época, eles atribuíam a uma legião de demônios. Mas na verdade era só alguma doença, ainda desconhecida e inexplicável pela ciência da época. Inclusive, para quem não sabe, uma curiosidade, Lucas, segundo a Bíblia, era médico, o autor do Evangelho. Essa crença em demônios era tão presente no primeiro século que o próprio Jesus, aqui você vê em algumas passagens, aqui eu só isolei uma, ele era acusado de ser endemoniado ou de ter demônios. Porque algumas coisas que ele fazia também eram incompreensíveis para os judeus da época, ou para a sociedade da época. Aí os judeus diziam para ele: nós não sabemos que tu eres um samaritano e que tens um demônio. Tem outras passagens paralelas no Evangelho de João, onde você vê que Jesus também era acusado de ser endemoniado, ok? Aí agora, por curiosidade, que nem eu falei aqui no começo do vídeo, mesmo a crença de demônio do Novo Testamento, eles vinham todos da parte de Deus. Ó, tanto de Saúl, de Abimeleque, eu já falei naquele vídeo lá do espírito para colocar mentira na boca dos profetas, a operação do erro, vinha tudo da parte de Deus, porque a Bíblia é um livro monoteísta. Aí quando você vê aqui no Novo Testamento mesmo, por exemplo, ele diz assim, ó: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, na Epístola de João. Ué, os demônios confessavam que Jesus veio em carne. Olha aqui, por exemplo, em Lucas 4:41. Ó, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então eles vieram de algum ser do mal? Não. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne veio de Deus. Provém de Deus. Aqui, por exemplo, e Jesus não deixava os demônios falar, pois eles sabiam que ele era o Cristo. Então eles confessavam que Jesus veio em carne. Então todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, então eles também vinham da parte de Deus, que nem lá no exemplo que eu cito do rei Saul. Aqui os endemoniados gadarenos, por exemplo, os endemoniados olham para Jesus e falam: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Ué, eles reconheceram que Jesus era Filho de Deus. Então eles vieram da parte de um ser do mal, ou eles vieram da parte de Deus? Vocês viram como era a concepção da época? E para finalizar, eu deixo aqui 2 versículos para a reflexão das pessoas. Primeiro, a questão do que as igrejas acreditam, né, que expulsam demônios e acham que isso é uma grande coisa, como se garantisse salvação. Ah, porque a minha igreja expulsa demônios, é universal. Eu digo, Jesus disse, ó: naquele dia muitos me dirão: não expulsamos demônios em teu nome? Isso não garante salvação. O próprio Jesus disse, ó. É que eu não coloquei o resto do versículo, vocês perdoem, mas ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, eu tenho um estudo no meu blog explicando o que é a palavra. A iniquidade é transgressão da lei, é contra a lei, é aversão à lei, ok? A etimologia da palavra. E por fim, eu termino aqui com o versículo da Epístola de Tiago, que eu já falei que a Epístola de Tiago é uma das melhores do Novo Testamento, até em conceitos doutrinários, né, profundos. E aqui Tiago diz: você crê que só tem um Deus, um só? Ou seja, o monoteísmo, que é só um Deus? Fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem.